Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa N. No conteúdo de hoje, vamos estudar um tema muito importante da geografia física e da geologia, a Terra e o tempo geológico. Esse assunto nos ajuda a compreender como o planeta se formou e como ele foi se transformando ao longo de bilhões de anos. Quando estudamos a história da humanidade, normalmente falamos em milhares de anos. Porém, quando tratamos da história do planeta Terra, precisamos trabalhar com escalas de tempo muito maiores, que envolvem milhões e até bilhões de anos. Esse tipo de tempo utilizado para estudar a formação e a evolução do planeta é chamado de tempo geológico. O tempo geológico é uma forma de dividir e organizar os diferentes períodos da história da Terra, considerando os grandes acontecimentos naturais que ocorreram ao longo de sua existência. Entre esses acontecimentos, podemos destacar a formação dos continentes, o surgimento das primeiras formas de vida, grandes mudanças climáticas e eventos de extinção em massa. A Terra possui aproximadamente 4,6 bilhões de anos de idade. Os cientistas chegaram a essa estimativa por meio de estudos realizados com rochas, fósseis e também com análise de meteoritos. Para organizar toda essa longa história do planeta, os cientistas criaram uma espécie de calendário geológico chamado de escala do tempo geológico. Essa escala divide a história da Terra em grandes unidades de tempo que ajudam a compreender as transformações ocorridas no planeta. A primeira grande divisão dessa escala são os éons. Os éons representam os maiores intervalos de tempo da história da Terra. Entre os principais éons podemos destacar o pré-cambriano, que representa o período mais longo da história do planeta, abrangendo desde a formação da Terra até cerca de 541 milhões de anos atrás. Durante o pré-cambriano ocorreram eventos fundamentais, como a formação da crosta terrestre, o surgimento dos primeiros oceanos e o aparecimento das primeiras formas de vida microscópicas. Após o pré-cambriano, temos o éon fanerozoico, que corresponde ao período em que a vida se tornou mais diversificada e visível por meio dos fósseis encontrados nas rochas. Dentro do éon fanerozoico, a história da Terra é dividida em eras geológicas. A primeira dessas eras é a Era Paleozoica, que ocorreu aproximadamente entre 540 milhões e 252 milhões de anos atrás. Durante esse período ocorreu uma grande diversificação das formas de vida nos oceanos, além do surgimento dos primeiros animais com estruturas mais complexas. Foi também durante a Era Paleozoica que surgiram os primeiros vertebrados e as primeiras plantas terrestres. Ao final dessa era ocorreu uma das maiores extinções em massa da história da Terra. Depois da Era Paleozoica temos a Era Mesozoica, que ocorreu entre cerca de 252 milhões e 66 milhões de anos atrás. Essa era é bastante conhecida porque foi o período em que os dinossauros dominaram o planeta. Durante a Era Mesozoica também ocorreram importantes transformações geológicas, como a fragmentação do supercontinente Pangeia e o início da formação dos continentes atuais. No final da Era Mesozoica ocorreu um grande evento de extinção em massa que levou ao desaparecimento do dinossauro e de diversas outras espécies. Em seguida temos a Era Cenozoica, que começou há aproximadamente 66 milhões de anos e continua até os dias atuais. Durante a Era Cenozoica ocorreu o desenvolvimento e a diversificação dos mamíferos e das aves, além da formação de muitas das paisagens naturais que conhecemos atualmente. Foi também durante essa era que surgiram os primeiros ancestrais dos seres humanos e, muito mais recentemente, a própria espécie humana. É importante destacar que o tempo geológico é estudado principalmente por meio das rochas e dos fósseis. As rochas funcionam como registros naturais da história do planeta, pois guardam informações sobre os ambientes e os processos que ocorreram no passado. Já os fósseis são restos ou vestígios de seres vivos que viveram em épocas anteriores. Eles ajudam os cientistas a compreender como era a vida em diferentes períodos da história da Terra. Portanto, o estudo do tempo geológico permite compreender que o planeta Terra está em constante transformação. Ao longo de bilhões de anos ocorreram mudanças no clima, na posição dos continentes, na formação de montanhas, nos oceanos e também na evolução da vida. Compreender essa escala de tempo extremamente longa nos ajuda a perceber que as paisagens naturais que vemos hoje são resultado de processos que aconteceram lentamente ao longo de milhões de anos. Para o Enem, é importante entender principalmente a ideia de tempo geológico, a divisão da história da Terra em grandes eras e os principais acontecimentos que marcaram cada uma dessas fases. Nos próximos conteúdos do canal Astra Educa Enem, vamos continuar estudando a geosfera e aprofundar outros temas importantes,
como a formação das rochas, o processo de erosão e a dinâmica do relevo terrestre.